Boa tarde, Luís Lourenço. Vamos então avançar para o comentário com assinatura habitual, todas as segundas-feiras ao 12h30 aqui na Rádio Estádio. Sei que quer começar pelo caso Rui Pinto, não é? Vamos fazer uma leitura a este caso Rui Pinto e sei que quer falar sobre a possibilidade de a justiça portuguesa que deveria ter outro comportamento perante o hacker português. É isso, não é, Luís? Vamos lá ver. O caso Rui Pinto não é um caso nada fácil quanto a mim e é daqueles casos em que aparentemente a justiça portuguesa está do lado oposto aos portugueses. Ou seja, no entanto, não quer dizer exatamente que o esteja e tem razões para estar. Há uma coisa que é um princípio básico no nosso direito, não é? Que é o direito à privacidade das pessoas, à segurança das pessoas, e que o caso Rui Pinto aparentemente está aqui a colocar em causa. E está a colocar em causa. Porquê? Porque as pessoas veem tudo o que está a passar, percebem que Rui Pinto tem sido fundamental para descobrir uma série de coisas gravíssimas que se passam, no fundo, na nossa sociedade, no desporto e fora dela, e que, portanto, obviamente que as pessoas estão de acordo com isso e com esta ideia de que o Rui Pinto tem sido alguém que neste aspecto está a ser benéfico para a nossa sociedade. E depois há a velha questão, que é, bom, então nós estamos a ver que ele trouxe ao de cima uma série de questões de gente que se calhar devia estar presa. Ou muito provavelmente deveriam mesmo estar presos. E ele é o único que está preso. E as pessoas não percebem isto. E com uma certa razão. Com uma certa razão, embora não totalmente. Porquê? Por isso é que eu comecei a falar na questão da segurança das pessoas. O Rui Pinto obteve toda esta informação e todas estas provas de uma forma ilegal. E essa é a nossa segurança. Repare-se, já tem acontecido muitas vezes as próprias autoridades portuguesas fazerem escutas ilegais, que não podem ir por aí fora. Imagine se, a partir de agora, valesse como prova qualquer tipo de informação que se obtivesse, seja de que maneira fosse ilícita ou lícita. Ora bem, não havia regras. Deixava de haver regras neste jogo. Não é? As pessoas deixavam de ter segurança. Qualquer pessoa poderia vasculhar a vida de qualquer pessoa. E, portanto, este é o grande dilema que se coloca hoje. Rui Pinto tem uma série de informação relevante, se calhar como nunca nenhum outro cidadão teve. Informação relevante para o país, para a sociedade portuguesa, mas ela apareceu-nos de uma forma ilícita. Neste caso, dada a informação que é de facto extremamente relevante, provavelmente como nenhuma outra, como eu disse, provavelmente nenhum cidadão foi detentor de tanta informação como Rui Pinto relativamente a atos ilícitos praticados por outros. Eu acho que aqui poderia haver uma discussão, poderia haver algo em que a justiça portuguesa se pudesse agarrar para que estes factos não fossem de maneira nenhuma esquecidos, não deixando de ter em conta a segurança das pessoas, o facto de ter sido obtido estas provas de forma ilícita e o Rui Pinto ter que ser julgado por isso, não tenho a menor dúvida. No entanto, o aproveitamento desta informação, eu acho que aí deveria haver lugar a um amplo debate e para se perceber o que é que se pode juridicamente fazer com toda esta informação. Isto vale quer para o caso, para o Luanda Leaks, quer para os casos que envolvem o futebol, obviamente, não é? E mais aqueles que não se saberão, que não se sabem o que é que estarão por lá ainda, não é? Que o Rui Pinto já anunciou que ainda tem mais revelações para fazer, não é?
ele já disse que tem ainda muitas mais coisas que provavelmente nos vão surpreender a todos. Vamos ficar a aguardar para saber o que é que estará ainda guardado nos discos rígidos de Rui Pinto. Ponto seguinte do comentário com assinatura, Luís Lourenço. Sei que é as críticas de Frederico Varandas à arbitragem do jogo de ontem, à arbitragem de Jorge Sousa no jogo de ontem de Braga, do Sporting em Braga, e as ameaças do presidente leonino de que, se for preciso entrar no ruído, também entrará. Pois, este é outro peditório para o qual eu sinceramente já dei. Eu desafiava os jornalistas a pegarem a irem pegarem nos seus arquivos e, quando chegasse ao final da época, ver as atitudes, mas pôr isto crua, nuamente, para as pessoas perceberem o quão ridículo tudo isto acaba por ser. Ou seja, os jornalistas irem fazer um levantamento Benfica, Porto, Sporting. Os jogos que perderam, os jogos que ganharam e os jogos que empataram. E as queixas que tiveram. O que é que disseram dos árbitros quando ganharam e o que é que disseram dos árbitros quando perderam. Porque nos dá a sensação, quer dizer, quem pega nos jornais todas as semanas fica com a ideia de que Porto, Benfica e Sporting, que são clubes altamente roubados em Portugal. Altamente roubados, aliás, só se rouba Benfica, Porto e Sporting. Quer dizer, isto é uma coisa dramática, não é? Porque não podem perder. Cada vez que perdem, coitados, são os árbitros que os fazem perder porque são perfeitos, não é? São equipas perfeitas, são equipas que nunca erram, só quem erra são os árbitros. E, portanto, cada vez que Porto, Benfica ou Sporting perdem, é um Deus nos acuda. O Sporting já está um pouco mais afastado desta luta, se quisermos, mas ainda tem os tiques, e esta é a prova. O Sporting perdeu, como já tem perdido outros jogos do campeonato, como vai continuar a perder jogos no campeonato, porque tem uma equipa longe daquilo a que tinha, por exemplo, aqui há 2 anos, com Jorge Jesus, por exemplo. Uma equipa muito longe dessa. É uma equipa inferior claramente ao Benfica e ao Sporting. Está ao nível de um Braga. Se calhar, eu penso que o Braga terá melhor equipa até do que o Sporting. E é por isso que o Sporting perde, ponto. E é por isso que o Sporting perde. Agora, o Sporting ainda tem tiques de um grande que eu penso que também já não é. Não é? E nós vimos isto, repare, há um mês atrás, um mês, mais coisa, menos coisa, o Silas dizia que ainda queria ser campeão, que ainda pensava no título. Há 15 dias atrás, começou a falar que o segundo lugar era possível e que ainda queria chegar ao segundo lugar. E ontem, por exemplo, dá declarações a dizer que isto ainda não acabou e por aí fora. Ou seja, lá está estes tiques. O Sporting está a olhar para cima, mas cada jornada vem andando para baixo. E os tiques fazem com que o Sporting olhe para cima e não olhe para baixo. E os que estão atrás de si é que são o seu verdadeiro drama. Porque o Sporting já foi ultrapassado pelo Sporting de Braga, tem neste momento os mesmos pontos que o Famalicão, o Rio Ave já está a 3 pontos do Sporting, e na próxima semana poderemos ter o Sporting, por exemplo, no 5º lugar. Poderemos ter, basta o Rio Ave ganhar, o Famalicão empatar no mínimo e o Sporting perder. E aí está o Sporting no 5º lugar. Portanto, depois vem o Presidente com os seus tiques, não é, de Benfica e Porto ainda, vem falar e vem insurgir-se contra a arbitragem. E assim, depois sabe aí, a culpa é também da comunicação social que temos hoje, não é? Da comunicação social. Ele sabe que, muito embora não tendo uma equipa sequer para lutar pelo título nem lá perto, ele sabe que ainda tem algum peso ao nível social. Porque ele sabe que hoje, já ontem à noite começou, hoje continuará por amanhã e durante a semana, a ter horas e horas e horas de programas a falar de Porto, Benfica e Sporting. Só. E, portanto, sabe que as suas declarações de ontem servem como pressão, porque depois os seus cartilheiros vão, obviamente, falar de tudo isto, vão pressionar e obviamente, isto pressiona sempre quando temos horas e horas de televisão a falar de um facto, as coisas de alguma forma, e eles sabem porque é que o fazem porque isto tem alguma correspondência depois na vida real. Portanto, o Sporting, tal como o Benfica e o Porto, tem também quando me falam em verdade esportiva, a verdade esportiva passa também por aqui.
A verdade esportiva não passa apenas pelos árbitros e pelo apito dos árbitros. A verdade esportiva passa por isto. Passa pelos jornalistas nos jornais. Se você for hoje ler os jornais, os 3 jornais desportivos, você tem 20 e tal páginas de Benfica, Porto e Sporting e depois tem 1 ou 2 ou 3 no máximo de todos os outros 15 clubes da primeira divisão. E, portanto, tudo isto condiciona, tudo isto pressiona, tudo isto faz efeito, tudo isto tem que ver depois com os resultados finais. A verdade esportiva começará tão bem e passará tão bem por aqui. Os clubes que não são Benfica, Porto e Sporting são obrigados a falar à imprensa em nome da liberdade de informação e em nome do direito à informação, mas depois os jornais já não informam como informam os outros. Os jornais depois vendem aquilo que é mais vendável. Trata-se do negócio também ainda tiques de quando o jornalismo era uma missão, hoje já não é bem uma missão. Ponto seguinte, vamos continuar em Lisboa, vamos atravessar a segunda circular até ao Estádio da Luz e sei que o Luís quer falar de um caso que o Benfica tem entre mãos, que é o caso com o jogador Živković, que se recusou a sair e que, continuando na Luz, vai custar muito dinheiro aos cofres do Benfica. Pois, e nós quando cometemos erros temos que os assumir, efetivamente. Há uma cultura no desporto de que o clube pode pôr e dispor do jogador de futebol. Eu relembrava que o jogador de futebol é um ser humano. É um ser humano e vivemos numa sociedade aparentemente livre e democrática. E, portanto, nós não podemos dispor da vida dos outros como queremos, só porque erramos, só porque as coisas afinal não são bem assim. Numa altura em que o Benfica julgou que tinha uma vedeta do outro mundo, faz um contrato milionário ao Živković. Não é? E agora que percebeu que não tinha, quer descartar o Živković. E o Živković, e muito bem, quanto a mim, tem que respeitar isso, acha que não. Acha que não. E como acha que não quer sair do Benfica. Não quer sair para a Grécia, ou não quis sair para a Grécia, vai continuar no Benfica, sabendo-se que no último ano de contrato, portanto para o ano que vem, o Živković vai oferir nada mais, nada menos do que 2,5 milhões limpos na próxima temporada. É muito dinheiro. Duvido que o Živković, como está, vai ganhar isto ou alguém pague sequer perto disto. Muito menos na Grécia. E, portanto, o jogador está a fazer valer os seus interesses. E os interesses dele, neste momento, e quem sou eu para julgar, muito mais do que no plano desportivo, passam pelo plano económico, porque ele sabe que no Benfica dificilmente já terá futuro como jogador. E, portanto, embora, repare, ele também possa olhar para casos como o Taarabt, que aqui há 2 anos ou 3 também dizemos que o Taarabt nunca irá fazer nada com o Benfica, e depois foi reabilitado pelo Bruno Lage e hoje é um jogador utilizado no Benfica. Portanto, o Živković entende que não deve sair, o Benfica vai ter que cumprir o contrato. Se foi um erro ou não do Benfica, e partindo do princípio que sim, ao fazer este contrato, o Benfica tem que assumir isto. É muito fácil, não é? Geralmente é muito fácil nós errarmos e depois não assumirmos. Não pode ser assim. O Živković quer cumprir o seu contrato e o Benfica vai ter que o fazer. Vai ter que cumprir aquilo que está escrito e não há mesmo outra solução. Muito bem. Avançando para o ponto seguinte, Futebol Clube do Porto e Sérgio Conceição, não é? Depois de falhar aquelas 2 conferências de imprensa, acabou por não explicar bem a questão da união ou da falta da união no clube e cada vez circulam mais notícias de sócios do Futebol Clube do Porto que ponderam avançar para eleições. É viável nesta altura pensar que venha a surgir no imediato uma alternativa a Pinto da Costa, Luís Lourenço? Eu acho difícil ainda. Acho difícil. Embora, se quer que diga, eu acho que o Sérgio Conceição ultimamente tem trabalhado para isso. Porque tudo aquilo que o Sérgio Conceição disse recentemente e depois não explicou, e portanto as pessoas ficaram sem perceber, fragilizou a ele como treinador, como o seu caráter. Mas fragilizam também o próprio presidente Pinto da Costa e a direção do Futebol Clube do Porto, porque estas declarações, por exemplo, dele da falta de união, é algo que, especialmente vindo de alguém que conhece muito bem a cultura do Porto, que conhece muito bem Pinto da Costa e a sua forma de pensar, ele quando disse isto, é óbvio que
todos nós somos obrigados a pensar que ele sabia o que estava a fazer e sabia que isto ia contra exatamente a cultura do Porto e que estava a colocar em xeque o seu presidente. Pinto da Costa está um bocado refém porque não é também cultura do Porto despedir treinadores por isto, despedir o treinador por estas declarações era um bocado dizer que a coisa tinha fugido de mãos e então tinha que recorrer à bomba atómica. Pinto da Costa está a tentar segurar Sérgio Conceição, que eu penso que não passa do final da época, que não passará do final da época, e justamente porque penso também que o Futebol Clube do Porto não vai ser campeão, mas enfim, tudo isto e tudo aquilo que falou demonstra um pouco a desorientação daquilo que é o Sérgio Conceição, que é um homem demasiado emotivo, muitas vezes demasiado irracional, que tem vários problemas de liderança a este nível, é evidente, tudo aquilo que ele diz e faz depois reflete-se nos seus jogadores, ele ou outro líder qualquer, e portanto Sérgio Conceição tem vários problemas. Eu não discuto que ele saiba muito de futebol, ele deve saber muito de futebol, acredito que sim, anda lá, é uma vida, quem sou eu sequer para julgar o Sérgio Conceição tecnicamente. Agora, fora daquilo que é necessário sermos treinadores, fora daquilo que é apenas o técnico e o tático, daquilo que temos que ser treinadores enquanto líderes, enquanto condutores de seres humanos, enquanto gestores de equipas de alta competição e por aí fora, enquanto lidar com o ser humano, aí o Sérgio Conceição, para mim tem-se revelado ser muito, muito fraquinho. E isto recentemente é um espelho, enfim, daquilo que eu já digo há muito tempo. Sérgio Conceição fez acusações, disse coisas a quente, como diz a toda a hora, o que é sempre desesperante. Para ele, principalmente, eu acho que o principal prejudicado, no fundo, acaba sempre por ser ele. Diz tudo isto, todas estas coisas, quando perde, obviamente, que ele não sabe perder. Quando ele ganha, nunca há problema, mas enfim, também aí não é só ele. Mas o que é facto é que ele disse aquilo que disse e depois não explica nada, foge, não vai às conferências de imprensa e tudo isto não é atitudes de um líder, não é atitudes de alguém que está confortável no seu lugar à frente de uma equipa que quer ser campeã. É óbvio que por arrasto Pinto da Costa é afetado por isto, Pinto da Costa é também afetado pelo facto dos últimos 7 campeonatos apenas ter ganho um e todos os outros terem ido para o seu grande rival que é o Benfica. Mas julgo que ainda não há força suficiente dentro do Porto que possa sequer arranhar Jorge Nuno Pinto da Costa. Ele continua a ser o todo-poderoso presidente do Porto. Penso nas próximas eleições, haja ou não haja contestação interna alguma ou pouca, ou haja ou não haja uma lista concorrente, Pinto da Costa vai ganhar com uma esmagadora maioria, como já nos habituou a ganhar no Porto. Como costuma ser habitual, não é? Nos últimos anos, desde que Jorge Nuno Pinto da Costa é presidente do Futebol Clube do Porto, e já lá vão muitos anos, ele está lá desde 1982. Muito bem, Luís Lourenço, sei que para finalizar o teu comentário com a assinatura semanal aqui na Rádio Estádio, queres falar sobre toda a polémica do fim de semana à volta do jogo Santa Clara-Paços de Ferreira. Esteve para ser realizado no sábado, não se realizou, passou para ontem, muita confusão à mistura. O que é que tens a dizer sobre este assunto? Pois, muita confusão, com muitas acusações, geralmente acusações lá está de quem perde, embora aqui temos que dizer que penso que o Paços de Ferreira já jogou o seu protesto antes do jogo começar. De qualquer modo é mais fácil do que se o jogo fosse em sua casa, onde o Paços era favorito, ali não era, e portanto é mais fácil começar-se logo a antecipar caminho antes. De qualquer maneira, enfim, tudo isto demonstra toda aquela rábula do adiamento em que aquilo andou, enfim, a arrastar-se sem que as pessoas soubessem se ia haver jogo, se não ia, depois não ia, e depois já havia. Demonstra uma certa desorientação, eu não diria desorientação, digo falta de regras bem definidas para estes casos, que depois leva a tudo isto e a todas estas confusões. De qualquer maneira, relativamente ao jogo em si,
e àquilo que se passou no campo, eu gostaria de dizer que é evidente que aquele relevado, para mim, não está em condições não estava em condições para se jogar futebol. O futebol deve ser em todas as circunstâncias promovido, mesmo quando há chuva, é outro tipo de jogo e pode haver a promoção do futebol. Agora, quando o terreno está em determinadas condições, torna-se muito difícil e, portanto, eu, se mandasse, dizia não, vamos esperar mais um dia ou dois, vamos esperar uma semana, o tempo que for preciso, mas não se vai jogar. Agora, em abono da verdade, também tenho que dizer que já vi jogos de futebol disputados em terrenos em piores condições. E, portanto, embora não, para mim, tenho outro tipo de bitola para haver jogo ou não, se formos ver comparativamente a muitos outros jogos que já se fizeram, eu acho que eu já vi jogos jogados em piores condições do que aquele. Se eu mandasse, não se jogaria aquele jogo naquele terreno, aí estou de acordo com o Passos, mas não foi o pior terreno que eu vi na minha vida no jogo de futebol. A Liga deveria ter já tomado uma posição relativamente a isto. O jogo era para ter sido realizado no sábado, passou para ontem, ainda não houve uma tomada de posição oficial da Liga. Há muita polémica acerca da forma como o campo estava a ser remarcado na célebre Calviva, que tantos problemas deu e que já foi proibida. A Liga já se deveria ter pronunciado sobre este assunto, Luís. É evidente que sim, que já deveria ter pronunciado, já vão muitas horas depois do jogo, as coisas dizem-se, falam-se, quanto mais isto se falar e mais indefinição houver e menos informação tivermos, mais especulação existe. Mas enfim, isto já é o modus operandi que nós estamos habituados. A Liga deveria, são das frases mais que nós mais dizemos quando falamos de futebol, é a Liga, porque a Liga deveria sempre qualquer coisa. O problema é que a Liga e os agentes do futebol aprendem pouco com os seus erros, não é? Aprendem muito pouco com os seus erros. E é por isso que nós dizemos a toda a hora a Liga deveria, porque tudo isto deveria para servir para aprender com os erros e modificar o que está mal. E o que vai acontecer, pode escrever aí o que eu lhe digo, o que vai acontecer é que este assunto ou vai entrar no esquecimento ou, enfim, tem alguma posição e depois as coisas começam-se a desvanecer e não se faz nada relativamente a isto. E dentro, se calhar, de uma semana ou duas, ou um mês, ou um ano, temos outra vez uma situação idêntica e acontecerão as mesmas coisas porque ninguém olhou para isto, aprendeu com isto e modificou o que está mal. Esse é o problema muito do futebol, é o problema do nosso futebol, da nossa liga, é que não aprendemos com os nossos erros. Seria diferente se em vez de Santa Clara e Paços de Ferreira estivesse envolvido um dos três grandes do futebol português, como estávamos a falar há pouco? Tem alguma dúvida? Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que a diferença seria enorme a todos os níveis, não é? Olha, começando pela comunicação social, provavelmente ontem à noite não se teria falado de outra coisa em todas as televisões do país que não nisso. É evidente, o peso do Benfica, Porto e Sporting continua a ser muito grande e é por isso que, no fundo, se for ver, grande percentagem das leis e da forma como o nosso futebol é conduzido e está, tem que ver com o conforto de Benfica, Porto e Sporting. Portanto, obviamente, tudo isso seria diferente se Benfica, Porto e Sporting ontem estivessem no lugar do Santa Clara ou do Paços de Ferreira. Claro que teria outro eco. Muito bem. Bom, ficamos por aqui então. Obrigado. Foi o comentário com a assinatura de Luís Lourenço, professor universitário, ex-presidente do Vitória Futebol Clube de Setúbal. Obrigado, Luís. Segunda-feira, 12h30, um abraço. Estaremos novamente. Um abraço então. Obrigado. Um abraço, até para a semana.